Olá, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui para nós estudarmos os heróis da fé. Hoje, quinta-feira, nós vamos falar sobre José. Eu gosto muito dessa história, apesar de todas as da Bíblia, mas José eu acho muito importante. E a primeira pergunta diz: que erro José e Jacó, seu pai, cometeram contra o restante dos filhos? Qual foi o erro? Começou por seu pai, né? A preferência pelo filho. José era o filho querido. José era o filho em que seu pai, ele dedicou a sua afeição, o amor que ele tinha pela sua mãe. Então, ele criou seu filho como um filho mimado, um filho especial diante dos outros, né? E isso foi uma imprudência da parte de seu pai. E aproveitando disso, José era um menino muito bom, de bons princípios, né? Então, quando ele via os erros dos seus irmãos, ele ficava profundamente perturbado e comentava com seu pai. E isso foi uma coisa que seus irmãos não aceitavam, passaram a odiá-lo por isso. E o que o ódio contra José levou seus irmãos a fazer com ele? Vender ele como escravo para o Egito, né? Diz que ser escravo era assim o maior medo que eles tinham. Fala a lição assim, ó: tornar-se um escravo era um destino mais temido que a morte. Em uma agonia e terror, José apelou a um e a outro de seus irmãos, mas foi inútil, endurecendo o coração contra o desejo e o desespero de José. Eles o entregaram aos comerciantes pagãos. Então José foi vendido como escravo. E como foi que Deus mudou a vida de José? José diz que a partir daquele momento que José saiu ali olhando os seus irmãos de longe, a terra que ele amava de longe, diz que ele colocou em seu coração ser fiel a Deus. E foi isso que fez a diferença, a fidelidade na vida de José, né? Como Deus mudou o curso de sua vida, né? José foi vendido como escravo, mas chegou a ser governador. Ele era abaixo apenas do rei, de Faraó, né? Fala que a vida de José foi um símbolo da vida de Cristo, porque foi por meio daquela escravidão lá no Egito, daquele sofrimento, que ele se tornou o salvador da sua família, da família do seu pai e de muitas pessoas, de uma nação inteira, né? Porque senão aquele povo teria morrido de fome, né? E da mesma forma, Cristo sofreu, padeceu a morte de cruz perante os seus inimigos, né? Para salvar a humanidade, para nos salvar, né? Por isso que a experiência da vida de José é uma experiência muito linda. E Deus quer que nós tomemos essa decisão em nossa vida. Quando você estiver no desespero, dobre seus joelhos e ore a Deus. Fala assim: olha, eu quero ser fiel a Ti. Entregar o nosso coração a Ele. E vamos fazer a diferença na nossa vida e na vida daquelas pessoas com quem entrarmos em contato. Que Deus nos ajude para sermos uma bênção para nós, para Deus em primeiro lugar e para todas aquelas pessoas que estejam ao nosso lado. Que esses exemplos maravilhosos fiquem em nossa mente, que possamos sempre estudar a vida desses heróis. Que Deus nos ajude e abençoe. Amém.